Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Suave, pessoal. Qual é, pessoal? Beleza? Tranquilo? Tranquilidade. Bom dia! Nas aulas passadas nós falamos sobre o volume da pirâmide, volume do prisma e tudo mais. Hoje nós falaremos sobre o volume do dodecaedro. O dodecaedro, nesse caso aqui, seria um puzzle que a gente chama de Megaminx, mas eu quero falar especificamente da matemática da coisa. Você já ouviu falar sobre isso? Sabe mais ou menos o que é isso? Ô, professor, isso aí eu entendo não, mas do batidão eu manjo. Chega! Respeito com a aula, com o professor. Eu, hein? Enfim, vamos voltar ao foco, por favor. Qual é, pessoal? Que parada tá de dodecaedro? Eu sei, professor, eu sei. Ah, lá vem ela de novo querendo dar de fodona. Não. Ah. É um poliedro que possui 12 faces pentagonais. Eu acertei, né? Então tá aí o dodecaedro, e à direita eu inscrevi um cubo no dodecaedro. Essa é a ideia para tu achar o volume do dodecaedro. Por quê, Xande? Quanto que vale a aresta do cubo? Eu vou pintá-la de amarelo para ficar mais fácil de visualizar. A parte amarelo, ou seja, a aresta do cubo, seria a diagonal do pentágono. Tá vendo esse pentágono aqui? Pentágono de arestas vermelhas. Tá vendo? Todos os pentágonos aqui têm arestas vermelhas, né, no caso. Então, quanto que valeria essa diagonal, que eu vou chamar de D, em função da aresta do pentágono, por exemplo, que eu vou chamar de A? Vem para o quadro que eu te explico. Para nós calcularmos a diagonal de um pentágono irregular, eu vou utilizar o chamado Teorema de Ptolomeu, que diz o seguinte: se eu tenho um quadrilátero inscritível numa circunferência, vale a seguinte relação: m vezes n, onde mn são as diagonais do quadrilátero, é igual a vezes c, que é o lado vezes o lado oposto, mais o outro lado vezes o outro lado oposto, ou seja, AC mais BD. Tem também o chamado Teorema de Parco, Teorema de Pitot, enfim, eu não vou entrar em detalhes agora. Tem no canal aí se você pesquisar Teorema de Ptolomeu, né, galera? Vocês sabem, estudantes, que eu tenho um canal no YouTube, é por isso que a gente tá fazendo isso hoje também. Enfim, Tá, então aqui eu tenho um pentágono. O problema é, um pentágono não é um quadrilátero. Então eu tenho que forçar para ser um quadrilátero a partir do pentágono. E outra, o pentágono, ele é inscritível numa circunferência? No caso, qualquer polígono regular é inscritível. Então, nesse caso, o pentágono regular vai ser inscritível na circunferência. Então, beleza, se eu conseguir forçar a aparecer um quadrilátero aqui, vai valer utilizar o chamado Teorema de Ptolomeu. Então, o que eu vou fazer? Vou traçar daqui até aqui. Isso aqui também seria diagonal D, certo? E vou traçar daqui até aqui. Porque isso também é a diagonal D. Tá, e agora? Você percebe que eu tenho essa diagonal aqui e essa diagonal aqui se cruzando, que é o que acontece aqui. Então eu vou aplicar o chamado Teorema de Ptolomeu. Eu posso falar que m vezes n, o m seria, por exemplo, esse D aqui, né? Então, D, aí é vezes o outro, o n seria esse daqui. No nosso caso, o n seria esse aqui, ó. Então é D vezes D. D vezes D é igual a vezes C. Então, A vezes C, como é uma soma aqui, não interessa se você vai fazer BD mais AC ou AC mais BD. Então, não interessa a ordem que eu escolho os lados aqui. Então, eu vou fazer A vezes esse daqui, ó. Esse vezes esse. Então, fica A vezes D. Mais, agora os outros. A vezes A. A vezes A. Aqui. Então, a gente chegou nisso daqui a partir do Teorema de Ptolomeu. D vezes D é D ao quadrado. Isso é igual a D mais A vezes A ao quadrado. Tá, eu quero saber D em função de A. Como caiu numa equação de segundo grau, vou passar tudo para a esquerda igual a zero para eu tentar utilizar Bhaskara. Então vai ficar o quê? D ao quadrado menos AD menos A ao quadrado é igual a zero. Tá, eu quero saber D em função de A. Então o D seria o nosso x, né? No caso a gente tem que ver x ao quadrado, né? Então o D seria o nosso x para resolver. Vamos lá. Quanto que vai valer o delta? Delta é b ao quadrado menos 4a vezes c. B ao quadrado, então ficaria menos a ao quadrado. Menos a ao quadrado, a ao quadrado. Então foi b ao quadrado menos 4 vezes... O a seria o primeiro cara aqui, como não aparece nada porque tem 1. Então é 4 vezes 1 vezes o c. E o c seria o quê? Menos a ao quadrado. Certo?
Quanto que vai dar isso? Isso vai dar que delta é igual a A ao quadrado, menos com menos vai gerar mais, 4A ao quadrado. A ao quadrado mais 4A ao quadrado, 5A ao quadrado. Então a gente descobriu que o delta vale 5A ao quadrado. Vou anotar aqui, ó, delta 5A ao quadrado. Então, a gente sabe que D é igual menos B, o B no caso seria o menos A, então ficaria menos A, que é A. Escrevi direto, né? Então ficaria A mais ou menos raiz quadrada do delta, que vale 5A ao quadrado, sobre 2 vezes o primeiro cara aqui. Como é 1, então fica 2 vezes 1, que é 2. Tá, a gente sabe que esse quadrado aqui do A vai cortar com a raiz, e aí o raiz de 5 mantém. Então ficaria que isso aqui é igual a A mais ou menos A raiz de 5 sobre 2. Como tem A aqui e aqui, eu posso colocar o A em evidência. Então vai ficar aqui D é igual a A vezes 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Então, dessa forma, a gente encontra o valor da diagonal de um pentágono. Beleza, mas eu cheguei em dois valores. Raiz de 5 é maior ou menor que 1? Raiz de 5 é maior do que 1. Afinal, raiz de 4 é 2, então raiz de 5 que aumentou vai ser maior. Então, tá. Eu não posso pegar, então, o valor negativo, né? Porque 1 menos raiz de 5 vai gerar um valor negativo. E como D é uma distância, não faz sentido ela ser negativa. Então, só faz sentido pegar o valor positivo. Então, tira o valor negativo. Logo, D é igual a A vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2. E o que tem de maneiro aqui? Esse 1 mais raiz de 5 sobre 2 a gente chama de número de ouro. Eu não vou entrar em detalhes agora sobre razão áurea e tudo mais. Mas o símbolo que a gente utiliza é o φ. Então eu posso falar que a diagonal de um pentágono é igual a A vezes φ. Onde φ vale 1 mais raiz de 5 sobre 2. Ah, professor, saquei! Então pra calcular a diagonal tem que pegar a aresta e esse tal de ouro? De ouro tu sabe que porra! Eu entendo pra caraca, mané! Aí, tá ligado? Lá no bairro onde eu moro, eu ando tudo de ourozão, 18 quilates. As novinhas ficam tudo se jogando. Não é não? Perceba que a partir das faces do cubo, eu posso criar novos sólidos, como por exemplo o que eu pintei em amarelo. Xande, é um prisma! Não, não é um prisma. Como assim não é um prisma? Porque a medida superior que eu vou pintar de preto, ela é menor do que a medida inferior, que eu também pintei de preto. Então não se trata de um prisma. Eu sei que parece, mas não é um prisma. É um sólido que a gente vai ter que tentar achar um jeito de calcular o volume. Enfim, você percebe que a base do sólido seria o quê? Seria a face do cubo. E o cubo tem quantas faces? 6 faces. Então significa que eu consigo fazer quantos sólidos iguais a este? Consigo fazer 6. No caso eu fiz apenas um ali em amarelo, mas eu poderia fazer mais. Eu fiz na face superior do cubo. Eu poderia fazer na face dianteira, na face traseira, que é a face que a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque isso ali se trata de um cara 3D num sistema 2D, então infelizmente só dá pra na imaginação. Na face da direita, na face da esquerda e na face de baixo também, né? Então, para ficar mais fácil a sua visualização, eu vou fazer mais alguns sólidos iguais a este. Olha que coisa maravilhosa! Fiz um sólido em azul, outro em vermelho, outro em preto, verde. Você está vendo 5 cores diferentes. Cadê a sexta, Xande? Tá na parte traseira que a gente não consegue visualizar. Mas por que você está fazendo isso? A gente quer calcular o quê? A gente quer calcular o volume do dodecaedro. Como é que eu vou fazer isso? O volume do dodecaedro vai ser o volume do cubo, que no caso é o nosso cubo em azul claro, né? Ou pelo menos parece ser azul claro, mais 6 vezes o volume de cada sólido que eu pintei aí com cores distintas. Por que 6? Lembrando, tem 6 deles, já que possui 6 faces, um cubo, né? E como assim, Xande? Você está fazendo 6 vezes o volume de um sólido? É porque todos esses sólidos, eles possuem o mesmo volume, ou seja, o volume do sólido em amarelo é igual ao volume do sólido em azul, que é igual ao volume do sólido em vermelho, que é igual ao volume do sólido em preto, taraná, taraná. Por que isso? Porque nós temos um dodecaedro regular, beleza? Tá, então, calcular o volume do cubo a gente teoricamente já sabe, fazer a aresta ao cubo.
O problema vai ser calcular o volume desse sólido. Como é que eu vou fazer isso? É o nosso desafio. Bora pra dentro! Então eu destaquei o nosso sólido para trabalharmos com maior eficácia. Olha que português bonito! Ou não, né? Perceba que aqui, a parte em azul ou em amarelo seria a diagonal do pentágono, como vimos anteriormente. Então, eu destaquei a figura na minha direita, só mudei a escala, ou seja, está um pouquinho maior, para facilitar a visualização. Então, como eu disse, aqui vai valer D. Isso daqui também é diagonal do pentágono superior da direita. Tá vendo esse pentágono aqui que eu vou tentar dar uma circulada, ou mais ou menos assim, para você entender? Então, isso aqui se trata da diagonal D. Então, aqui também seria D. A parte superior, que seria esse pedaço daqui, vale A. Por que vale A? Porque seria a aresta do pentágono superior da esquerda. Tá vendo esse pentágono aqui que eu vou tentar circular? Então, é a aresta dele. Então, vale A. Aqui é a mesma coisa, vai valer a aresta desse mesmo pentágono. E aqui também a mesma coisa. Então, vai com calma que você entende a visualização. Pra gente... Ah, meu Deus do céu, resolver isso aí. Eu fiz um triângulo retângulo, mas qual é o meu intuito? Qual é o meu objetivo fazendo isso? Eu quero forçar a aparecer um prisma ali dentro. Ou seja, eu quero forçar que a parte superior, que vale A, seja igual à parte inferior. Ou seja, a parte inferior, que vale D, eu quero que seja A de alguma maneira. E é por isso que eu fiz aquela medida ali valendo X e tudo mais. Enfim, se você não está entendendo, calma, você vai entender já já. Então, eu fiz um triângulo virado para a esquerda, um triângulo retângulo. Na verdade, eu podia fazer um para a direita também. Eu vou fazer um para a direita também, bora lá. Fechei ali a parte da direita também. E agora? Eu vou fazer a mesma coisa na parte de trás. Como assim na parte de trás? Perceba que eu desenhei esse triângulo na parte da frente. Agora eu vou fazer na parte de trás para forçar a aparecer um prisma. Não está entendendo o que eu estou falando? Beleza. Vai com calma que você vai entender a partir do desenho que eu vou fazer agora. Era isso que eu estava tentando dizer. Eu fiz um triângulo também na parte de trás, além da parte da frente. Agora você vai entender por que eu fiz aquilo. Então, eu vou separar a figura em 3 partes. Aquela parte ali de cima, a parte do meio, que seria um prisma. Sim, a parte inferior agora vale A, como você pode ver ali. Tá, o que garante que aquilo ali vai valer A? Então, X é um valor arbitrário. Eu inventei X, então eu forço que seja válido, ou seja, que X mais A mais X seja igual a D, por exemplo. No caso, seria D igual a A mais 2X, mas enfim, isso vai entrar daqui a pouco, não agora. A parte do meio agora virou um prisma, porque a parte inferior, o pedaço inferior, é igual ao pedaço superior, que seria agora a nossa altura. É como se fosse um prisma deitado, diria, um prisma de base triangular deitado. O cara que é malandro conseguiu visualizar isso com facilidade. E a parte de baixo também, que eu deixei ali. Então, dividi em 3 partes. E agora a ideia vai ser calcular o volume do prisma e o volume daquelas 2 partes. O problema é, como é que eu vou calcular o volume daquelas 2 partes? Aí está o problema. O prisma a gente sabe, agora aquela parte ali complica. Por enquanto, vamos esquecer o prisma. Ou seja, vamos pensar nas partes que complicam a nossa vida. O que acontece se eu juntar as 2 partes? Forma uma pirâmide. Ah não, Xande, tá de sacanagem. É sério, forma uma pirâmide, como você pode ver na figura. Vai formar uma pirâmide base retangular, onde os lados, né, do nosso retângulo seriam D, e ali seria X mais X, que vale 2X, altura H. Então, vem para o quadro para a gente calcular o volume da pirâmide. Antes de nós calcularmos o volume da pirâmide, a gente pode fazer umas brincadeiras aqui para facilitar a nossa vida. Por exemplo, a gente já sabe que X é igual a D menos A sobre 2, e sabe que D é A vezes φ, sendo φ 1 mais raiz de 5 sobre 2. O que eu vou fazer aqui? Tem triângulos retângulos aqui na brincadeira. Por exemplo, o primeiro acho que está bem claro, que é esse que tem a hipotenusa vermelha e catetos azuis, né? Eu vou usar ele daqui a pouco. Tem outro que você pode visualizar. Isso daqui, ó, é um ângulo de 90 graus. Então você consegue visualizar um triângulo aqui, ó, um triângulo retângulo. Vou pintar ele. Isso daqui se trata de um triângulo retângulo. O cara que já estudou muito de pirâmide sabe que ali sempre tem um triângulo retângulo. Então eu posso aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo. Vou botar ele aqui fora para ficar mais fácil a visualização. Então seria isso daqui. Um ângulo de 90. A gente sabe que esse pedaço aqui é X, então aqui seria o X. A hipotenusa dele é tudo isso daqui, que vale A. E esse pedaço aqui, quanto que vale? Vale U. Então seria isso daqui. Aplicando o teorema de Pitágoras, ficaria hipotenusa ao quadrado, ou seja, A ao quadrado, é igual a U ao quadrado mais X ao quadrado. Só que a gente sabe que X é D menos A sobre 2. Então eu vou botar D menos A sobre 2 aqui. Então vai ficar D menos A sobre 2 ao quadrado. Então D menos A sobre 2
ao quadrado. Tá, cheguei nessa relação. E agora, o que eu faço? Eu vou isolar o valor de u. O valor de u ao quadrado, perdão. Então vai ficar u ao quadrado é igual a ao quadrado. Pega esse cara aqui e passa para o outro lado ficando negativo. Então, menos d menos a sobre 2 ao quadrado. Então, cheguei nesse valor aqui. Agora sim eu vou usar o outro triângulo. Que triângulo? Esse aqui que eu vou pintar de azul. O triângulo tá mais na cara, né? Mais evidente de tu visualizar. Como é que fica aplicando o teorema de Pitágoras nele? A hipotenusa desse cara agora seria o nosso u. Então ficaria... Deixa eu desenhar ele aqui, ó. Seria algo assim. Ó. Esse pedaço aqui é a metade disso daqui. Isso aqui é D. Então esse pedaço aqui vai ser o quê? D sobre 2. Então aqui é D sobre 2. A altura a gente chama de H. Lembrando que para calcular o volume da pirâmide eu vou precisar da altura. Então eu vou tentar achar alguma relação de H com o A, por exemplo. E a hipotenusa vai ser o nosso U. Então aplicando o teorema de Pitágoras vai ficar o quê? U ao quadrado é igual a H ao quadrado mais D sobre 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que D ao quadrado sobre 4. Cheguei nessa coisa aqui. Esse valor que eu encontrei para o U ao quadrado, eu vou igualar um valor que eu encontrei aqui em cima. A minha ideia é calcular o valor de H em função de A, porque eu sei que D é A vezes φ. Então daqui a pouco eu vou colocar A vezes φ no lugar de D. Mas antes, eu posso aplicar o produto notável aqui. É exatamente o que eu vou fazer. A ao quadrado menos, aplicando o produto notável, vai ficar o quê? D ao quadrado menos 2AD mais A ao quadrado. Tudo isso sobre 2 ao quadrado, 4. Foi. Isso é igual a H ao quadrado mais D ao quadrado sobre 4. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o valor de H ao quadrado. Para isolar o valor de H ao quadrado, eu tenho que pegar esse D ao quadrado sobre 4 e passar para o outro lado o quê? Subtraindo. Então vai ficar aqui isso aqui menos D ao quadrado sobre 4 é igual a H ao quadrado. Agora a gente vai tentar melhorar um pouquinho as coisas aqui dentro, tá? Como é que eu vou melhorar essas coisas? Esse menos aqui multiplica todo mundo, né? Então ficaria, por exemplo, menos D ao quadrado, aqui mais 2AD e aqui menos A ao quadrado. É isso que eu vou fazer, só para eu tirar esses parênteses aqui. Então eu tiro isso daqui e mudo o sinal de todo mundo. Então bota um menos aqui, ó, menos, bota um mais aqui e aqui você bota um menos. Esquece esse cara aqui. Então ficou isso daqui, ó. Olha que coisa bonita. Por que eu fiz isso? Denominadores iguais eu posso o quê? Juntar. Então aqui, ó, apaga e junta em apenas 1 sobre 4. Agora eu vou aplicar o MMC entre esses caras aqui, né? Então vai ficar 4A ao quadrado menos D ao quadrado mais 2AD menos A ao quadrado menos D ao quadrado. Tudo isso sobre 4 é igual a H ao quadrado. 4A ao quadrado menos A ao quadrado, isso vai gerar pra gente 3A ao quadrado. Então 3A ao quadrado menos D ao quadrado menos D ao quadrado menos 2D ao quadrado mais 2AD sobre 4. Isso é igual a H ao quadrado. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou separar esse 3A ao quadrado sobre 4 desses caras aqui. Por quê? Porque 3 não divide 4, 2 e 4 a gente consegue simplificar, né? Então por isso que eu quero fazer essa ideia. Então bora lá. Separando vai ficar 3A ao quadrado sobre 4. Aqui tem menos, aqui tem mais. Aí você tem que decidir se você prefere botar mais ou menos. Enfim, eu vou utilizar menos. Então vai ficar 3A ao quadrado sobre 4 menos 2. Vou botar logo 2 em evidência. Fica 2 vezes D ao quadrado. Aí como aqui é um menos, vai ter que aparecer menos aqui, porque aqui é mais. E menos com menos gera mais. O que? AD. A vezes D sobre 4. Eu espero que você tenha entendido o que eu fiz aqui. E agora? 3 ao quadrado sobre 4. Essa parte aqui. Menos 2 e 4 vai ficar um 2 embaixo, né? Então fica menos D ao quadrado menos AD sobre 2. Ficou isso daqui.
Como aqui não tem nada de D, eu não vou mexer nessa parte. Eu só quero mexer agora nessa parte, porque eu quero achar... Lembrando que isso tudo aqui é h ao quadrado, né? Eu esqueci de anotar. Eu quero achar h em função de a, então eu só vou substituir d igual a φ. Não vou mexer nisso agora. Então vamos pensar apenas nesse cara daqui. Nesse cara aqui, ó. D ao quadrado menos AD sobre 2. Ele é o nosso problema, porque eu quero tirar o D daí. Então eu vou falar que D... Posso botar o D em evidência, concorda? Vai ficar D vezes D menos A sobre 2. Então é isso daqui que está escrito aqui. Só que eu sei que D é A vezes φ. Então eu vou colocar no lugar de D A vezes φ. Então Aφ vezes, de novo o D ali dentro. Então vai ficar Aφ menos A sobre 2. Concorda que eu posso colocar o A em evidência aqui dentro? Então vai ficar o quê? Vai ficar Aφ vezes A φ menos 1. Olha que coisinha bonita. E aí vai ficar A vezes A, que é A ao quadrado. Então eu vou ter... Deixa eu apagar aqui, que eu não vou utilizar mais. Apagar. Eu vou ter o seguinte. A vezes A ao quadrado. Então fica A ao quadrado vezes φ. E dentro ainda tem φ menos 1 sobre 2. Então eu descobri que esse valor aqui é exatamente isso daqui. Então eu apago isso aqui e coloco esse valor aqui. A ao quadrado φ vezes φ menos 1 sobre 2. Tá, e agora? O que eu vou fazer? Dá pra dar uma melhorada nas coisas aqui, não dá não? Quanto que vale φ vezes φ menos 1 sobre 2? E aí, como é que vai fazer isso? Vamos substituir o valor de φ? A gente sabe que φ é a mesma coisa que 1 mais raiz de 5 sobre 2. Só para ver se gera alguma coisa legal. Então, pensando novamente só nessa parte daqui, deixa eu apagar aqui. Vamos ver se a gente chega em alguma coisa legal? Pode ser que não, mas vamos lá. Então vai ficar φ, só estou pensando nessa parte, ó, φ, vou botar o a ao quadrado aqui para o pessoal não se confundir. Então, a ao quadrado, φ menos 1 sobre 2. Vai ficar a ao quadrado vezes o φ vale quanto? 1 mais raiz de 5 sobre 2. Beleza. Vezes φ menos 1, que vai ser 1 mais raiz de 5 sobre 2 menos 1. Tudo isso está sobre 2. Deixa eu ver se a câmera pegou geral. Pegou. Show de bola. Então é isso daqui. Vamos ver se isso gera alguma coisa legal. O que eu vou fazer? 1 mais raiz de 5 sobre 2 menos 1, aqui você pode aplicar um MMC. Vai ficar o quê? A ao quadrado sobre 2, não tenho que mexer aqui. Nesse cara também não tenho que mexer. 1 mais raiz de 5 sobre 2 vezes... Aqui isso aqui vai gerar o quê? MMC vai ficar menos 2 em cima, então vai ficar 1 menos 2 menos 1. Então vai ficar raiz menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Isso daqui, certo? Tá, porra, barulhada lá fora, enfim, vamos lá. Isso aqui vai gerar o que pra gente? Cara, aqui tem um jeitinho de você multiplicar mais rápido do que você ficar fazendo de distributiva. Que seria fazer o seguinte, você conhece aquela fatoração? Essa daqui, ó. A mais B vezes A menos B é a mesma coisa que A ao quadrado menos B ao quadrado. Então você pode utilizar essa ideia nisso daqui. O nosso A seria o, por exemplo, o raiz de 5 e o B seria 1. Tá conseguindo ver? Porque ficaria aqui, ó, A mais B, certo? No caso, raiz de 5 mais 1. Então, A mais B vezes A menos o B. E aí pode aplicar essa ideia. Então ficaria o quê? Essa multiplicação aqui de cima, esquecendo o denominador, seria 1 mais raiz de 5 vezes raiz de 5 menos 1, que vai gerar A ao quadrado menos B ao quadrado, que é raiz de 5 ao quadrado menos B ao quadrado, seja 1 ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado corta com a raiz, então fica 5. Menos 1 ao quadrado, 1. 5 menos 1, 4. Então significa que o produto desses caras aqui vale 4. Se você não entendeu, faz distributivo, do jeito que você souber. Então isso vai ser igual a ao quadrado sobre 2, né? E aí em cima eu ainda vou ter o quê? 4 sobre 2 vezes 2, 4. Opa! Opa! 4 sobre 4 cortou, vai ficar 1, né? Então vai gerar o que pra gente? A ao quadrado sobre 2. Olha que coisa legal. Então, na verdade, tudo isso daqui que eu achei vale A ao quadrado sobre 2. Então, vou apagar essa coisa aqui. Significa que φ vezes φ menos 1 é 1, né?
Pra quem manja, já viu que φ vezes φ menos 1 dá 1. Enfim, isso vai ser igual a ao quadrado sobre 2. E agora, para fechar a minha solução, vou aplicar o MMC de novo entre esses caras. Então vai ficar h ao quadrado, isso é igual a 6a ao quadrado menos 4a ao quadrado sobre 8. MMC direto aí, né? Então isso vai ser igual a 6 menos 4, 2. Então 2a ao quadrado sobre 8. 2 sobre 8 vai ficar 4 embaixo. Então fica a ao quadrado sobre 4. Então eu cheguei que h ao quadrado é igual a ao quadrado sobre 4. Posso tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então vou tirar aqui, ó, raiz aqui e raiz aqui, para eu encontrar alguma coisa legal. Então vai cortar esse quadrado com essa raiz, esse quadrado com esse cara aqui. E aqui é só tirar a raiz quadrada de 4. Então vai gerar o que pra gente? Que h é igual a sobre raiz de 4, 2. Olha que legal. A gente fez todo esse trabalho, tudo isso, para descobrir que a altura é metade do valor de A. Mais uma informação bem interessante, não é? Agora sim nós podemos calcular o volume da pirâmide. Volume de uma pirâmide é igual a 1/3 da área da base vezes a altura. É assim que a gente faz. O que seria a área da base? Seria a área do retângulo. Como é que eu calculo a área do retângulo? Também base vezes a altura, né? Então vai ficar o quê? A base seria D. Então fica que o volume é igual a 1/3 de D vezes a altura, que seria x mais x. Nesse pedaço aqui, x mais x vale quanto? Vale 2x. Então vezes 2x vezes a altura. É por isso que a gente teve que descobrir h em função de A. Na verdade, eu quero saber o volume do dodecaedro em função da aresta apenas. Então, e agora? V é igual a 1/3 vezes D. Quanto que vale D? A vezes φ. Então, coloca aqui. A, φ. Vezes 2x. 2x é o dobro desse cara aqui, né? Então, o dobro disso aqui é o quê? D menos A. Porque, na verdade, esse 2 aqui cortaria com esse 2 no denominador. Então, fica só D menos A. Vezes a altura, que vale A sobre 2. Então ficou essa parada aí, cara. Ah, perdão. Esse D menos A aqui, no lugar de D eu posso colocar A vezes φ. A vezes φ. Tá, ficou essa parada aí. E agora, como é que eu vou melhorar? Aqui dentro você percebe que eu posso botar o A em evidência. Então vai ficar que isso aqui é igual a 3 vezes 2, 6. Então eu vou escrever logo 1/6 A vezes A ao quadrado. A ao quadrado, φ. E dentro eu posso colocar o A em evidência. Então vai ficar A vezes φ menos 1. Fechou. Então A vezes A ao quadrado vai gerar o que pra gente? A ao cubo. Então vai ficar A ao cubo φ vezes φ menos 1. Então aqui vem para A ao cubo φ vezes φ menos 1. E φ vezes φ menos 1, querendo ou não, a gente fez anteriormente, né? Eu falei pra vocês, o cara que é malandro visualizou que φ vezes φ menos 1 dá 1. Isso daqui é 1. Né? A gente fez ali no A ao quadrado menos B ao quadrado igual a A mais B vezes A menos B, certo? Mas vai ter gente para reclamar se eu não fizer. Então eu vou refazer. Vamos lá, de novo. A gente sabe que φ é igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2. Não é? Então quanto que vai ser o φ, que é o próprio 1 mais raiz de 5 sobre 2? Quanto que vai ser? Beleza. Vezes φ menos 1. φ menos 1 geraria o quê? Geraria, fazendo direto, menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. MMC. E aí, quando você faz esse produto, isso aqui vai gerar 1. Por quê? Na parte de cima é aquela fatoração. A mais B vezes A menos B. A ao quadrado menos B ao quadrado. Aí, de novo, o A seria raiz de 5. O A seria o raiz de 5 e o B seria o 1. Então vai ficar A ao quadrado, raiz de 5 ao quadrado, 5. Menos B ao quadrado, 1 ao quadrado, 1. 5 menos 1, 4. Gerou 4 em cima, então 4 embaixo. 2 vezes 2, 4. 4 sobre 4, 1. Então aqui, realmente, é 1. Então eu concluo que o volume da pirâmide é igual a 1/6 de A ao cubo vezes esse valor que dá 1. Isso é o que então? Volume da pirâmide é igual a ao cubo sobre 6. Show de bola! Agora a gente tem que calcular o volume do prisma, né? Agora que nós já calculamos o volume da pirâmide, que seria a soma do volume
daquela figura superior e aquela inferior, né? Aquelas figuras estranhas que você está vendo agora, nós precisamos calcular o volume do prisma, que seria a figura do meio. E aí, quando a gente calcular o volume do prisma, basta somar o volume que a gente encontrou para a pirâmide e a gente acha o volume do nosso sólido. Olha que coisa legal! Então vem para o quadro para a gente calcular o volume do prisma. Eu apenas coloquei o prisma de pé, na figura que a gente viu estava deitado, eu coloquei de pé para a gente calcular o volume de maneira legal, né? Então vai ficar o quê? Que o volume do prisma é igual à área da base vezes a altura, não é isso? Qual vai ser a área da base? Vai ser a área de um triângulo. Como é que eu faço a área de um triângulo? Base vezes a altura sobre 2. Então vai ficar o quê? Acho que tem uma mulher gritando lá fora, que estranho. Mas tudo bem. Volume do prisma é igual. Qual vai ser a área do triângulo? Base, qual é a base? D. Vezes a altura, que vai ser H, sobre 2. Vezes ainda a altura do prisma. Cuidado, esse H aqui não é esse aqui não, tá? Esse aqui é H da altura do prisma. Vou botar em maiúsculo para o pessoal não confundir. Achar que é H vezes H igual ao quadrado. Não, é a altura do prisma, que vai ser A. Então fica isso daqui, tá? Tá certo? Só que eu sei que D é A vezes φ e H é A sobre 2. Então eu vou colocar. Vai ficar D, A vezes φ, H, A sobre 2. Tem esse 2 também aqui embaixo. Vezes ainda o A. Ficou isso daqui. Então o volume do prisma vai ser igual a vezes A ao cubo. Φ, embaixo 2 vezes 2, 4. Então o volume do prisma é A ao cubo φ sobre 4. E como dito anteriormente, o volume do sólido vai ser o volume da pirâmide mais o volume do prisma. Então o volume do sólido é igual. Volume da pirâmide vale A ao cubo sobre 6 mais volume do prisma A ao cubo φ sobre 4. Aplicando o MMC aqui, vai ficar o quê? 4A ao cubo mais 6A ao cubo φ sobre 24. Posso simplificar todo mundo por 2, por exemplo. Então vai ficar que o volume do sólido é igual. Não apliquei direto, mas tudo bem, enfim. Vai ficar 2A ao cubo mais 3A ao cubo φ sobre 12. Então, tá aí o volume do sólido desconhecido. Ah, professor, tô sacando, tô pegando as ideias, tá entendendo? Tô ligado na Volume parada. da pirâmide, volume do prisma, tô sacando de verdade, professor. Pô, tu também tá Saquei. entendendo? Tá entendendo essa Saquei. parada? Pô, de tal maneira, né? É claro que eu tô Bagulho é doido, hein? Agora que nós já calculamos o volume do sólido, falta apenas o volume do cubo. E como eu faço isso? Quanto vale a aresta do cubo em questão? A gente sabe que vale D. E calcular o volume de um cubo é fazer a aresta ao cubo, ou seja, D ao cubo. Mas nós sabemos que D é a mesma coisa que A vezes φ. Então vai ficar Aφ ao cubo, que é a mesma coisa que A ao cubo, φ ao cubo. Tamo quase lá. Bora, volume do dodecaedro é igual ao volume do cubo mais 6 vezes o volume do sólido. Então isso é igual ao volume do cubo A ao cubo, φ ao cubo, mais 6 vezes o volume do sólido, que é 2A ao cubo mais 3A ao cubo φ sobre 12. Ficou isso daqui. 6 e 12, simplificando, vai ficar um 2 embaixo, né? Então eu já vou excluir aqui, ó. Apagar aqui. Apagar aqui, fica aqui. 1, 2. Certo? Tranquilo. E agora, o que eu vou fazer para melhorar essa coisa aqui? MMC. Então, volume do dodecaedro é igual ao quê? 2A ao cubo, φ ao cubo, mais 2A ao cubo, mais 3A ao cubo, φ sobre 2. Tá, e agora? Percebe que tem A ao cubo, A ao cubo, A ao cubo. Ou seja, eu posso colocar A ao cubo em evidência. É o que eu vou fazer. Volume do dodecaedro, vou chamar de VD, para não ter que ficar chamando toda hora do dodecaedro, vai ser igual A ao cubo sobre esse 2 aqui, vezes 2φ ao cubo, 2φ ao cubo, mais 2
mais aqui 3φ. Mais 3φ. Então ficou isso daqui. E agora, vamos substituir o valor de φ. A gente sabe que φ é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então vou pegar esse valor e vou colocar aqui dentro para a gente trabalhar. Então isso vai ser igual a ao cubo sobre 2 vezes 2 vezes φ ao cubo vai ser 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado ao cubo, olha que coisa horrível, mais 2 mais 3 vezes o φ, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então é essa parada que a gente tem que calcular. Vamos lá, vamos para dentro. Volume do dodecaedro vai ser igual a ao cubo sobre 2, não tem o que fazer. Nossa, começou o latido da porra dos meus cachorros. Mas tudo bem, vamos lá. 1 mais raiz de 5 sobre 2 ao cubo, isso daqui, cara, tu faz aí. Eu não vou fazer não para não ficar perdendo muito tempo. Isso vai gerar o que pra gente? Então, peraí, 2 vezes. Isso aqui vai gerar 16 mais 8 raiz de 5 sobre 8. Tá? 16 mais 8 raiz de 5 sobre 8. Φ ao cubo dá isso, se você fizer aí com calma. Mais aquele 2, mais 3 vezes isso daqui, vai ficar 3 mais 3 raiz de 5 sobre 2. Estou sendo um pouquinho mais rápido, porque se você está assistindo o vídeo até aqui, porque se você entendeu antes, você sabe fazer isso aqui até sozinho. Então, e agora? Esse 2 simplifica com 8, vai ficar 4 embaixo. Ficou 4 aqui embaixo. E agora não tem jeito, cara. Vai ter que mexer nessas paradas aí para poder ficar bonitinho. O que eu vou fazer? Acho que essa ideia pode funcionar. Eu vou multiplicar por 4 em cima e embaixo nesse 2 aqui. Vai ficar 4 vezes 2, 8 sobre 4. 2 é a mesma coisa que 8 sobre 4, certo? Então eu escrevi 8 sobre 4. Por quê? Eu quero que todo mundo apareça com o mesmo denominador. 8 sobre 4 é 2. Então eu fiz essa substituição. Só que aqui tem que ser 4 também. Para aqui ser 4, aqui tem que ser um 6. Aqui também tem que ser um 6. É como se estivesse multiplicando por 2 em cima e embaixo. Faz do jeito que você souber. Eu acho esse jeito legal para tu resolver mais rápido, eu diria. Porque assim eu posso juntar todos os denominadores. Ó. Tira esse cara aqui, tira esse cara aqui. Como todo mundo não é um mais, nem precisa de parênteses, já que é mais. Então aqui, deixa eu pegar isso aqui. É isso aqui que eu tô querendo dizer. Ó. Fica bem mais bonitinho, na minha opinião. Tá, e agora? 16 mais 8, 24. 16 mais 8, 24. Ah, ainda tem esse 6, então vai ficar 30. 30 mais 8 raiz de 5 mais 6 raiz de 5, isso vai dar 14 raiz de 5. Beleza? Sobre 4. Sobre 4. Isso só essa parte daqui, né? Ainda está multiplicado do a ao cubo sobre 2. Só essa parte aqui. Então isso aqui seria o volume do dodecaedro. Dá para melhorar, né? Por exemplo, posso simplificar por 2 aqui. Por 2 fica 30 sobre 2, 15. 15. 14 sobre 2, 7. 4 sobre 2, 2. Certo? Agora eu posso fazer 2 vezes 2, que vai gerar 4 pra gente. E aí a gente consegue achar o valor do volume do dodecaedro. Volume do dodecaedro vai ser igual a ao cubo. 2 vezes 2, 4. Então bota um 4 aqui embaixo. Vezes 15 mais 7 raiz de 5. E acabou. A gente conseguiu. Tá aí. O volume do dodecaedro é isso daqui. Lembrando que A seria a aresta do dodecaedro. Então é só você fazer A ao cubo sobre 4 e multiplicar 15 mais 7 raiz de 5. Professor, analogamente eu poderia calcular o volume do icosaedro ou mesmo da pirâmide? Que parada é essa de cosaedro, velho? Ótima pergunta. Na verdade, pro icosaedro, dá pra gente pensar assim. Agora, a pirâmide complica um pouquinho. A gente vai estudar bem o volume da pirâmide, a demonstração, lá no ensino superior, quando a gente estudar cálculo, que eu vou apresentar as integrais e tudo mais pra vocês, tá bom? Hoje, se você quiser calcular o volume da pirâmide e entender um pouquinho, você pode geometricamente. É só você colocar dentro de um cubo de mesma altura que você vai perceber que vai ser 1/3 da área da base vezes a altura, 1/3 do volume do cubo. Então, para calcular o volume do Megaminx, vamos lá. Vou ter que medir a aresta. Medindo aqui a aresta, tem aproximadamente 3 centímetros. Então, o nosso A vai valer 3. Então, A é 3. 3 ao cubo
sobre 4 vezes 15 mais 7 raiz de 5. 3 ao cubo, 27. Então, 27 sobre 4 vezes 15 mais 7 raiz de 5 é aproximadamente 30,6, tá? É aproximadamente isso. Vamos lá. Então, eu vou ter que o volume do meu Megaminx, né? Deixa eu anotar aqui. Megaminx vai ser 27 sobre 4, 6,75. 6,75 vezes 30,6. Isso vai dar aproximadamente 206,55 centímetros cúbicos de volume. Então significa, lembrando que 1 centímetro cúbico é 1 ml. Então se eu quisesse encher meu Megaminx de água, por exemplo, eu precisaria de mais ou menos 206,55 ml. A matemática é muito bela. Certo, pessoal? Professor, aí, saquei a parada da matéria. Representou. Porra, vou tirar 10, parceiro. Isso aí. Porra. Aí. Ih, tocou o sino. Vambora, partiu na melhor forma. Como é que é? Como é que é? Canta aquele pancadão, vai. Toma, 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 toma.